Olá, sou o professor Danilo e nesta aula de Excel a gente vai dar uma olhadinha sobre referências absolutas e referências mistas, tá? Mas para a gente entender isso, primeiramente eu vou reexplicar o conceito de arrastar as fórmulas, tá? Eu tenho aqui essa tabelinha onde a gente vai só fazer a demonstração de como arrasta as fórmulas novamente para vocês darem uma olhada. E então eu tenho aqui uma tabela onde tem o produto, o frete e o total. O total vai ser a soma do produto e do frete, né? Então aqui no total, na célula D3, nós vamos ter aqui a soma de B3 e C3. Na célula D4, nós vamos ter a soma de C4 com B4 e assim sucessivamente. Para fazermos isso, então, a gente pode fazer de duas formas, né? Vir aqui e colocar a fórmula de soma normal, é igual a soma, abre o parênteses e seleciona essas duas casas aqui e fecha o parênteses. Feito isso, só apertar Enter e temos aí a soma dos dois. Ou também podemos fazer aqui, ao invés disso, vou apagar, fazer a soma de um com o outro diretamente. É igual a B3 mais C3. Nesse caso aqui, não é tão problemático eu colocar assim, porque são só dois valores, né? Se fosse, por exemplo, 30 valores, era muito mais prático eu colocar a fórmula soma, mas nesse caso, como são só dois valores, eu posso fazer a soma direta dessa maneira. Então, beleza. Feita essa soma, eu aperto Enter, ele me dá o resultado e aí eu posso vir aqui na célula de novo, clicar no canto inferior direito, onde tem esse quadradinho verde, segurar e arrastar para baixo para a fórmula passar para as demais linhas. Então pronto, ele fez aqui todas as somas dos valores de cada linha respectivamente. Então se a gente olhar aqui, na primeira linha, aqui na barra de fórmulas, ele vai me mostrar que eu somei B3 com C3. E aí quando eu arrastei para baixo as fórmulas, se eu vier aqui na linha de baixo, a gente percebe que ele automaticamente alterou o número, né? Ele pegou as referências da linha de baixo. Então, sempre que você arrasta a forma, ele pega as referências da linha correspondente, tá? Se nessa fórmula aqui D3 eu estava pegando os valores das linhas 3, na fórmula aqui em D4 ele vai pegar os valores de D4, da linha 4 e sucessivamente. Na fórmula de D5 ele vai pegar os valores da linha 5. Mas e se, por exemplo, eu quiser que ele só pegue os valores de uma linha específica quando eu arrastar a fórmula? Isso pode acontecer, por exemplo, no caso aqui da planilha 1, onde realmente agora a gente vai começar a ver a referência absoluta e referência mista. Temos aqui essa tabela onde eu coloquei especificamente, calculei aqui, digamos que eu seja um restaurante e eu calcule o frete por quilômetro na entrega. Então aqui, frete por quilômetro vai depender da distância que a pessoa fez o pedido, então eu calculei o padrão de R$2 por quilômetro. Então, se por exemplo a pessoa fez um pedido e está a 3 km de distância, o frete vai ser 2 vezes 3. Se a pessoa está a 2,5, vai ser 2,5 km vezes R$2. E assim a gente vai fazer o cálculo então, sempre pegando aqui a distância e o valor por distância que eu vou cobrar para trazer neste valor aqui do frete. Então, para a gente fazer essa fórmula, é simples, né? A gente coloca igual C1 vezes D4. Então, eu calculei aqui C1 vezes D4 para a gente calcular o valor do frete. Apertar Enter e ele me calculou o valor aqui de R$6 para o frete deste produto, que fica aqui a 3 km de distância, né? Considerando que eu estou cobrando aqui R$2 por quilômetro de distância. Então, quer dizer, agora é só eu arrastar para baixo essa fórmula, certo? É errado. Nesse caso aqui, reparem que
Aqui embaixo eu vou pegar este valor, né, a distância, 2,5, mas eu vou realmente manter aqui esta célula. Na célula de baixo, vou pegar esta célula e essa daqui vai continuar a mesma. Então, apesar de que nas linhas de baixo eu vou sempre mudar o valor desse aqui para a sua linha correspondente, esse daqui não. Esse daqui vai ser sempre o mesmo lugar que eu vou pegar esse valor. Então, reparem que se eu pegar essa fórmula e arrastar para baixo, ele já me deu zero. Por quê? Porque aqui, ó, ele calculou C1 vezes D4. Então, ele pegou a linha correspondente aqui do lado e pegou a célula C1. E aqui na de baixo, o que ele fez? Ele pegou a distância aqui correspondente do lado dele e aí ele também desceu uma casa aqui, né? Porque se eu arrastei uma linha para baixo, ele vai pegar o valor de uma linha para baixo aqui também. Mas está errado, né? Ele tem que pegar sempre da mesma. Então, sempre que eu continuar arrastando aqui para baixo, ele vai, ó, tentar pegar o da terceira linha e assim por diante. Então, vai sempre me dar uns valores bem doidos. Aqui, por exemplo, ó, na E7, ele fez um valor de 140, por quê? Porque ele está multiplicando aqui e está multiplicando aqui, que já pegou o valor desta coluna, que não tem nada a ver com o cálculo do frete, né? Então, ó, ele deveria estar pegando a célula aqui C1, mas ele já está em C4. Então, como a gente faz para arrastar, quando arrastarmos aqui, ele pegue o valor da linha certinha, mas essa outra célula ele sempre mantenha fixa. Então, é isso que é para isso que a gente utiliza a fórmula de referência absoluta, que nada mais é do que você vir aqui na célula que você quer manter fixa e colocar os símbolos de cifrão. A célula que eu quero manter fixa, nesse caso, é a C1. Então, a C1 eu posso fazer da seguinte maneira, colocar o cifrão antes do C e antes do 1. Ou seja, antes da coluna, né, coluna C, e antes da linha, linha 1. Então, ficou cifrão C, cifrão 1. Se fosse, por exemplo, a célula G8, seria cifrão G, cifrão 8. Então, para você manter uma célula sempre fixa quando você quer arrastar uma fórmula, você usa o cifrão antes da célula, antes da coluna e antes da linha. Cifrão C, cifrão 1, como neste exemplo. Outra forma de você também aplicar a referência absoluta, vou deixar aqui de novo como estava, C1 vezes D4, é você clicar aqui na célula que você quer deixar fixa e apertar o botão do seu teclado F4. Quando você aperta F4, ele faz a mesma coisa que eu fiz manualmente, né? Ele coloca um cifrão antes do C e um cifrão antes do 1. Se eu quisesse, por exemplo, deixar essa célula aqui fixa também, eu clicaria em cima dela e apertaria também o botão F4. Reparem que ele faria a mesma coisa, deixaria ela fixa. Porém, nesse caso aqui, ó, se eu arrastasse para baixo, mantendo as duas células fixas, o que ele ia fazer? Ele ia sempre pegar o mesmo valor. Porque, ó, por exemplo, aqui, vamos ver aqui a linha 7. Ó, ele ainda está pegando C1 e ainda está pegando D4. Então, o que eu quero é só manter a célula C1 fixa. A D4 não precisa estar fixa. Então, eu só preciso deixar o cifrão aqui em C1. Agora sim, eu posso arrastar para baixo e ver o que acontece. Repare que agora ele me deu o cálculo certinho, por quê? Porque, por exemplo, se eu vier aqui na linha 6, ele vai me mostrar aqui, ó, que ele está multiplicando C1 ainda vezes a sua linha correspondente D6. Então, ó, C1 vai sempre se manter fixa neste caso. Então, isto é a referência absoluta. Agora eu vou só fazer a soma, né, desses dois valores. O valor total e do produto, o valor do produto, né, mais o frete. E aí ele vai me dar o valor total. Agora eu posso arrastar aqui para baixo. Nesse caso, como eu só vou pegar sempre as linhas correspondentes, eu não preciso utilizar nenhuma referência fixa,
Porque, por exemplo, aqui em F5, ele vai pegar o valor das suas linhas 5. Não tem nada de fixo lá. Só tinha fixo no frete, então por isso eu coloquei aqui referência absoluta. Agora, no caso dessa planilha aqui, nós vamos ver como fazer uma referência mista. A referência mista, ela serve quando você quer deixar fixo só a coluna ou só a linha e aí o restante não. Por exemplo, se você deixar fixo a coluna, a linha ela fica dinâmica. Se você deixar fixo só a linha, a coluna fica dinâmica. Isso é uma referência mista. Agora nessa tabela a gente vai ver como fazer uma referência mista. A referência mista, diferente da referência absoluta, ela é só fixa em uma das referências. Como vocês sabem, quando a gente pega uma célula, a gente pega duas referências, né? A sua coluna e a sua linha. Quando você está utilizando uma referência absoluta, você deixa fixo tanto o endereço da coluna quanto o endereço da linha. E é por isso que a gente utiliza o cifrão antes das duas referências. Por exemplo, lá no nosso caso, a nossa referência C1, que a gente queria deixar absoluta, a gente colocou um cifrão antes do C, quer dizer, antes da referência de coluna, e antes do 1, quer dizer, antes da referência da linha. Então, a gente usou o cifrão nas duas referências para deixar esta referência absoluta, né? Para deixar ela fixa. Nesse caso agora, a gente vai ver como fazer uma referência mista, que é onde você coloca cifrão somente para deixar a coluna fixa ou somente para deixar a linha fixa e o outro não. Quando eu deixar a coluna fixa, a linha fica dinâmica e quando eu deixar a linha fixa, a coluna é que fica dinâmica. Vamos entender melhor como que isso funciona nesta tabela. Eu fiz aqui uma tabela que são duas tabelas, na verdade, nesta planilha. A primeira tabela representa o índice de inflação mensal acumulada. Como vocês podem ver, é um valor um pouquinho alto da nossa inflação hoje em dia, mas eu fiz aqui somente a título de exemplo, tá? Então, em fevereiro teve uma inflação de 2%, em março já aumentou para 3,5%, em abril foi para 5% e em maio foi para 7%. Lembrando que é acumulado, né? Ele soma com os valores dos meses anteriores. E aqui na segunda tabela nós temos uma listinha de produtos de papelaria e o seu preço de base aqui em janeiro, quer dizer, quanto que custava este produto em janeiro. Então, um caderno de 10 matérias, lá em janeiro custava R$ 25,00, uma régua R$ 12,95 e assim por diante. E agora, esta atividade consiste em colocar aqui quanto que ficou de aumento acumulado deste caderno em fevereiro, considerando a inflação de 2%. Então, como eu faria isso? Seria bem simples. Primeiramente, eu colocaria aqui o símbolo de igual e multiplicaria, né? Este vezes este. Então, sabemos que em fevereiro, o meu caderno de 10 matérias ele terá aumentado 50% com relação a janeiro. Então, estaria custando aí R$ 25,50. Ok, agora eu quero arrastar esta fórmula para cá. Nessa tabelinha aqui, que é uma tabelinha de 4 colunas e 6 linhas, seria bem fácil eu fazer isso, né, manualmente, multiplicando um por um todas as vezes. Mas se fosse muitos meses e muitos produtos, seria muito mais fácil arrastar esta fórmula aqui, né? Porém, como vocês sabem, ó, nesse caso aqui eu estou pegando a porcentagem do mês e o valor do produto. Se eu arrastar esta fórmula para baixo, o que ele vai acontecer aqui? Vejam só, ele pegou na linha de baixo, ele puxou a linha seguinte. Ele pegou o valor certo, né, do produto, que tem que estar na linha correspondente, porém aqui o mês de fevereiro, que deveria ser fixo, ele não fez isso, ele pegou o de baixo. Então, eu posso deixar aqui, essa fórmula eu posso deixar o D3 fixo, utilizando lá F4 ou colocando o cifrão.
Vamos ver se a referência absoluta vai funcionar neste caso, né? Opa, vou colocar aqui, então, a referência absoluta em D2. Então, ó, deixei fixo tanto a coluna D e deixei fixo tanto a célula, a linha 2. Então, para qualquer lado que eu arraste, ele vai manter esta célula fixa neste valor. Então tá, se eu arrastar para baixo, agora sim, ó, vamos ver como é que ficou. Beleza, ele manteve aqui fixo e pegou o valor da linha de baixo. Mas eu também poderia arrastar essa fórmula para a direita aqui, para ver como ficaria. Vamos ver o que acontece? Arrastei para a direita. Nesse caso aqui, ele deveria pegar o quê? Deveria pegar esta porcentagem aqui, né? E2 e o valor do caderno. Mas vamos ver o que ele pegou. Olha só, ele pegou aqui a minha coluna anterior, por quê? Porque eu deixei fixa, né, a coluna D, como vocês podem ver aqui, ó, peguei e deixei D2 fixo, e D6 aqui, que não estava fixo, nesse caso, quando eu arrastei, ele puxou aqui para o lado também. Então eu arrastei essa célula para cá, fórmula para cá, e ele puxou o valor para cá também. Então, o que eu precisaria fazer neste caso, dessa fórmula aqui, para ele manter a minha fórmula certinho, independentemente de qual lado eu arraste? Eu vou vir aqui e vou, então, vou apagar tudo primeiro. Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso deixar desta célula aqui somente a coluna fixa. Quando eu arrastar para baixo, eu quero que ele vá pegando os valores de baixo. Mas quando eu arrastar para o lado, eu não quero que ele vá pegando os valores do lado. Então, ó, eu deixo a coluna fixa. Certo? Eu não fiz cálculo nenhum, só para mostrar para vocês que neste caso aqui, ó, se eu arrastar para baixo, ele vai pegar o valor de baixo. Mas se eu arrastar para o lado, ele ainda vai pegar o valor desta célula. Por quê? Porque eu deixei a coluna fixa, ok? Então, vou repetir. Neste caso aqui, eu deixei fixo só a coluna, que é a coluna C. A linha eu deixei dinâmica, o que fez com que quando eu arrastasse para baixo, ele pegasse a linha correspondente de cada célula. Mas, quando eu arrastar para o lado, ele vai pegar o mesmo valor da coluna, tá? Ele não vai alterar a coluna, então vai ser sempre aqui o 3,50, mas se eu arrastar para baixo, ele pega o de 2,50. Então, feito isso, já sabemos que eu posso utilizar a coluna fixa e a linha dinâmica. Então, ficou assim. Cifrão C6. Coluna C fixa e a linha dinâmica. Vezes. Agora vamos deixar esta célula aqui fixa de maneira diferente. Agora ele vai ficar fixo na linha e vai ficar dinâmico na coluna. Quer dizer, eu não vou colocar o cifrão aqui e vou colocar o cifrão no 2. Então, nesse caso aqui, se eu arrastar a minha célula, a minha fórmula para o lado, ele vai pegar os valores do lado, porque a minha coluna não está fixa, ó, não coloquei cifrão na coluna. Agora, se eu arrastar para baixo, daí ele vai manter sempre aqui esta mesma célula, porque a linha sim está fixa, a linha está travada, então eu não posso mexer na linha. Agora, se eu arrastar, eu posso mudar a coluna. Então, vamos ver como ficaria nesse caso. Sabemos aqui, então, que caderno de 10 matérias em janeiro custava 25 e em fevereiro, com uma inflação de 2%, aumentou 50%, 50 centavos. Se eu arrastar para o lado, já sabemos aqui que em março, com uma inflação acumulada de 3,5%, o caderno aumentou 88 centavos. E vou continuar arrastando aqui e
agora foi lá para R$ 1,75. Eu posso pegar, selecionar todos esses valores e arrastar a fórmula de todos eles, para ver como ficaria o meu cálculo. Então, ó, pronto, agora a minha tabela está pronta. Vamos entender aqui novamente o que eu fiz. Na célula D6, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui que eu quero que você pegue este valor aqui, né, que está em C6, porém mantenha sempre fixo a coluna, quer dizer, eu não quero que você pegue valores para o lado, mas a linha não precisa manter fixo, então você pode pegar valores para baixo ou para cima, dependendo de onde eu arrastar a fórmula. No caso, eu arrastei para baixo, então ele vai pegar os valores de baixo. E aqui, nessa célula, ele vai pegar essa célula aqui, mas vai deixar fixo a linha, quer dizer, eu não quero que você pegue valores para baixo nem para cima. A linha, então, está fixa, né? Está travada, mas a coluna aqui, D, ele pode mudar para a coluna E, para a coluna F, para a coluna G, ou mesmo para C, dependendo para onde eu vou arrastar. Como eu só arrasto aqui para o lado direito, ele vai pegar esses valores aqui. Então, ó, nessa última célula aqui onde eu arrastei a fórmula, vamos ver como é que ficou. Olha só, ele ficou aqui, manteve a linha 2 sempre travada e manteve a coluna C aqui sempre travada deste outro. Já a linha desse primeiro cálculo, ele já foi para 11 e a coluna deste mesmo cálculo ele já foi para G. Então, esta é a referência mista, quando você só quer deixar ou a coluna ou a linha fixa e a outra referência não. Ok, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.